ok? Eu queria dizer primeiramente o quanto é difícil eu estar aqui sem a minha metade. Para mim é muito difícil o tempo inteiro ali eu me segurando no altar para não chorar. E eu não entendo mulheres que falam assim, apóstolo, eu não aguento meu marido quando está de férias. Eu fico doido que ele volta logo a trabalhar. Eu não, gente, eu prefiro estar perto do meu marido e eu detesto a ideia dele estar distante de mim. Principalmente quando eu sei que eu não posso vê-lo. É muito ruim. Mas em breve ele vai estar conosco. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Espírito Santo, nós te convidamos a conduzir, Senhor, essa ministração. Te convidamos nessa hora a ser o centro, Senhor. Em nome de Jesus. Que cada palavra que for dita, for ministrada sobre a tua igreja, venha ser para trazer o entendimento, o amadurecimento, Pai. Eu te peço que nenhuma palavra venha ser, Pai, distorcida, mas que a palavra venha ser como flecha para desatar, Senhor, fazer a tua igreja, a tua noiva avançar no sobrenatural. Então eu te peço que nessa noite, Pai, o natural, Senhor, venha se mover, para que possamos clamar nas regiões celestiais, Senhor, o teu milagre, o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O microfone tá dando para escutar normal? Tá? Então vamos abrir em Mateus 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus orava. Diga, Jesus orava. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar. E o barco estava já no meio do mar. É a minha posição? Não? E o barco já estava no meio do mar. Nossa, pastor, ficou bem melhor. Glória a Deus. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Amém? Até aí, ó. Para que nós possamos entender o sobrenatural de Deus, nós precisamos alcançar primeiro o físico, a qual nós estamos. E se a gente parar para analisar, se nós lermos esse versículo, é algo assim muito engraçado, né? É algo muito assim irônico, porque a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores e já estavam acostumados a pescar no mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, né, grande, mas eles já estavam acostumados a pescar naquele mar. Quem aqui já foi pescar em alto mar? Ninguém? 1, 2, 3. Então, 4. Cris, corajosa tu, hein? Misericórdia. Então, no alto mar, você sabe, você precisa entender o posicionamento do vento. Não é isso? Você tem que ter um conhecimento amplo, porque não é qualquer pessoa que pode pegar um mar e navegar
entrar em alto mar sem conhecimento, porque é perigoso. E aí eu fico pensando, se a maioria dos 12 eram pescadores e conhecia aquela geografia, conhecia o Mar da Galileia, eles sabiam o melhor tempo, a melhor época para a pescaria. Eles conheciam, eles tinham essa experiência. E por que isso aconteceu? A Bíblia diz que o vento começou a chacoalhar aquele barco. O vento contrário veio e o conhecimento, o entendimento que aqueles homens tinham de pescaria, de conhecer a geografia, do Mar da Galileia, não foi o suficiente para espantar, para tirar o medo que eles sentiram. Então entenda, o teu conhecimento humano, amém? Diga para o teu irmão assim, o teu conhecimento humano, as tuas estratégias carnais, não vai remover o medo, porque o único que pode remover o medo é Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Os discípulos tinham domínio e habilidade em navegar em um barco. Apesar de toda a experiência profissional, o que parecia ser natural passou a ser uma ameaça para aqueles discípulos, mesmo com todo conhecimento. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que eu posso conhecer Bíblia, eu posso ter teologia, eu posso crer em milagres, mas se eu, como discípula de Cristo, como discípula de Jesus, deixar o medo entrar, o medo vai me paralisar. Nada, gente, sobre a terra, sobre esta terra a qual vivemos, pode trazer a paz que excede todo o entendimento ao nosso coração. Se fosse assim, pessoas milionárias não se matavam. Pessoas que moram em mansões, pessoas que aparentemente nós olhamos, têm um bom casamento, tem uma família exemplar, você olha, que família perfeita. Isso não é o suficiente para nos trazer a paz que excede todo entendimento. As coisas desse mundo nunca vai ser autossuficiente para nos trazer essa paz que necessitamos, uma paz que só encontramos em Jesus. E os discípulos não perceberam isso. A Bíblia diz que uma certa hora começou um vulto a aparecer. Aqui nós lemos e interpretamos, nós sabemos que era Jesus, amém? Mas imagina os discípulos naquele barco, chacoalhando de um lado para o outro, e eles pensando assim, nós vamos morrer, já era, é o fim. Olha este vento, nunca pegamos um vento contrário como esse, é o fim. Então vem a autoridade sobre toda a terra, sobre todo o mar, caminhando sobre as águas. E ele começa a caminhar sobre as águas e os discípulos logo avistam aquele vulto. A Bíblia diz que eles temeram, eles ficaram com medo, eles começaram a gritar de medo. A Bíblia é clara. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. Se era um fantasma, por que não expulsaram? Se era um demônio, por que não falou, sai em nome de Jesus? Porque quando o medo te domina, até a autoridade que você tem em Cristo, ela é removida, ela é paralisada. Então nós precisamos vigiar, amém? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando fala todo medo, não é 10%, não é 99%, é todo medo. Obrigada, filha, eu prometo que eu não vou derramar água igual o meu marido. Já pensou? Pá! Aí todo mundo viu, jogou. Então a Bíblia diz que os discípulos, eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo e eles começaram a gritar no barco, meu Deus, é um fantasma! Se fosse a gente aqui da marcha, é um demônio! É o capiroto! Não é isso? Só que eles ficaram com medo e aí Jesus vem então e se revela. Não é isso? No versículo 28 diz, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenha bom ânimo, não temas, sou eu. Então entenda, quando o medo entra,
Se você não tiver um entendimento que Jesus pode remover esse medo, você vai ficar paralisado. E o mais engraçado é que quando Jesus revela que é Ele, mesmo assim, o medo assola. Então não pense assim, apóstolo, eu tenho Jesus, eu oro, eu tenho uma vida de oração, mas eu sinto medo. Tudo bem, o medo é necessário. Você sabia que o medo, ele te protege? O medo de você subir em uma altura e cair, isso é um medo protetor, porque você sabe que se você cair, você pode quebrar algum membro do teu corpo. Então até os sentimentos que nós sentimos é uma forma de nos proteger, mas tudo em excesso é ruim. E foi o que aconteceu com os discípulos, foi um medo em excesso. E ali eles precisavam entender o quê? A paz que nós precisamos neste momento não está na nossa habilidade, não está no nosso conhecimento. Então nós precisamos confiar no Senhor. E Jesus se revela. Só que não está apenas Pedro sobre aquele barco. Estavam os discípulos de Jesus. Mas a Bíblia diz que apenas Pedro. Vamos lá no versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro, apesar de estar aterrorizado, apesar de estar com medo, Pedro vai ao encontro do mestre. Coloca assim, diga ao teu irmão assim: palavra tem poder. Tanto tem poder que ele não perguntou aos irmãos de equipe: você acha que é Jesus? Você acha que é Jesus? Ele já foi na fonte. Ele pergunta logo: se é tu, Senhor, me faz ter contigo, me faz andar sobre as águas. E Jesus diz o quê? Vem, Pedro. Pedro então lança fora o medo e ele decide caminhar sobre as águas. Fale o que quiser de Pedro, que Pedro foi incrédulo, que Pedro afundou, mas ele foi o único que pisou no sobrenatural. Foi o único a qual a Bíblia relatou que pisou e caminhou sobre as águas, amém? Na tua vida, na tua história, no legado que você vai deixar, seja o único a fazer o sobrenatural, a fazer o que ninguém fez, a agir de uma maneira que ninguém agiu. Seja diferente, seja ousado. Seja ousada na presença do Senhor. Porque o mesmo Jesus de Pedro é o mesmo que nós servimos, é o nosso Senhor. Amém? Ele vence a tempestade, a incredulidade e o medo. Quantas vezes nós ficamos paralisados por causa do medo e da incredulidade? Muitas das vezes nós temos palavras de vida, palavra de esperança para o próximo. Mas quando estamos passando por alguma dificuldade, por alguma limitação, a primeira coisa que perguntamos: será que eu vou conseguir? Será que Jesus está comigo? Muitas das vezes achamos que em meia luta, em meia dificuldade, parece que Jesus se esquece da gente. Quem já se sentiu assim? Gente, tem guerras que só a gente sabe que enfrentamos. Só nós sabemos o nível dessa guerra, o nível de medo que tenta nos dominar, a incredulidade que bate, a porta do nosso coração. É só quem está naquela guerra sabe, assim como só os discípulos sabiam o medo que estava tomando o interior deles. Mas deixa eu te dizer, só você sabe a luta que você está enfrentando, porém, o mesmo Jesus de Pedro é o teu Jesus. E ele pode dar a voz de autoridade: vem a mim, caminha sobre a tua dificuldade, caminha sobre a tua luta, caminha sobre o vale de ossos secos, porque ele tem autoridade. O sobrenatural é estar fora das leis naturais. É viver coisas extraordinárias, experimentar o que ninguém experimentou. É viver o que ninguém viveu. Quem aqui um dia fez um plano, sonhou com algo, e você compartilhou esse sonho com alguém e aquela pessoa zombou de você? Quase te deu um tapa e falou assim: desce daí, meu filho. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui hoje no culto já passou por isso. Mas se você crer, se você for ousada, se você colocar o Senhor no centro, você vai viver o que você sonhou. Você vai viver o que o Senhor estabeleceu para você viver, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Só que queremos viver do nosso jeito, da nossa forma. Vocês acham que aqueles discípulos, no momento do medo, do vento contrário, eles não tentaram, através de uma habilidade humana, ter o controle daquele barco? Ter o controle daquela situação? É claro que tentaram, gente. Eles eram pescadores profissionais, a maioria dos discípulos de Jesus. Inclusive, gente, a vocação dos primeiros 12 foram no Mar da Galileia. Porque eram pescadores. Eles viviam, o sustento dos pescadores naquela época era o Mar da Galileia. É claro que eles usaram a sabedoria que tinha, o conhecimento. Mas não adianta. Quando o Senhor quer nos provar algo, nós precisamos tirar o nosso eu, a nossa força humana e deixar Deus agir. Deixar Deus ter o controle de todas as coisas. Amém? E aí Pedro, ele só afunda quando ele deixa de fixar os olhos dele para Jesus. A Bíblia é clara. E o Pedro caminhou sobre as águas, mas quando percebeu o vento, quando olhou a tempestade, Pedro logo começa a afundar. Entenda, no meio da tua dificuldade, para de focar os gigantes, foque em Jesus. Porque se Pedro, que teve a ousadia de caminhar, de pisar sobre as águas, afundou quando visualizou a dificuldade ao redor, quem dirá nós? Nós não somos melhores do que Pedro. Então para de visualizar o teu gigante, o vento, a tempestade que você está enfrentando. E seja ousado, fala: Senhor, estou na tempestade, saio do barco e vou pisar sobre as águas, porque o Senhor está comigo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, o Senhor é contigo. Eu quero falar com a igreja do Senhor 3 coisas que impedem você de sair do barco. Eu não sei qual é o barco que está te prendendo de viver o sobrenatural. Mas foi o barco naquele momento, o objeto que impediu o restante do governo de pisar sobre as águas. Porque é cômodo. É mais fácil eu sobreviver aqui, apóstola Natália, no meu barquinho, com toda a tempestade, do que pisar sobre as águas. É lógico, né? É lógico. Para uma visão física, para uma pessoa incrédula. Porque eu prefiro estar caminhando sobre as águas e o Senhor segurando em minhas mãos do que estar em um Titanic afundando pela minha incredulidade. Vocês compreendem? Então a primeira coisa, sabe, que te impede de sair do barco, eu não sei se o barco é teu emprego, eu não sei se o barco é o teu casamento, eu não sei, sabe, de você lutar, de você crer, eu não sei, mas você sabe qual é o teu barco. Primeiro é o medo, porque o medo, ele o quê? Paralisa. Gente, eu pego barata na mão, viva, não tenho problema nenhum. Lagartixa eu nunca peguei, eu acho que eu não teria coragem porque é molenga, mas eu não tenho medo. Mas em nome de Jesus, não coloca uma rãzinha, um sapinho, nem de brinquedo perto de mim. Eu não consigo. Não faz isso não, tá pensando, em nome de Jesus. Pelo amor do Santo Cristo. E quem é mais próximo sabe disso. Eu tenho muito medo de sapo, gente. Quando eu era pequena, não justificando, mas eu tinha muitos pesadelos com sapo. E o sapo mordia a minha cabeça, enfim. Eu tenho pavor de sapo e eu creio que é por causa disso. E eu lembro uma vez, na nossa época, quem tem mais de 30 anos aqui sabe disso. Na nossa época, a gente ficava até tarde na calçada da nossa casa conversando com os amigos, não era assim? E uma vez eu fui sentar na calçada e quando eu sentei, eu senti aquele negócio bater assim, na minha poupança. Quando eu olhei, gente, tá nervoso, era um sapo muito grande. Era um sapo muito feio. Só de falar eu fico toda arrepiada, me dá vontade de chorar. Gente, eu fiquei 3 dias sem ir pra rua por causa daquele sapo feio. O medo faz isso. Tu tá rindo, né? Pois é. Mas tu tem algum medo também que te paralise e o Senhor quer remover esse medo, amém?
E eu lembro que eu fiquei 3 dias dentro de casa, sem ter coragem de pôr o pé no portão, com medo de ver aqueles 2 olhinhos juntinhos assim, ó. Medo. O medo paralisa, amém? O medo nos prende no natural. Sabe por que o restante dos discípulos ficaram presos no natural? Por causa do medo. Não foram ousados como Pedro. O medo que nós temos, que nós sentimos, faz com que as coisas, as dificuldades que nós estamos enfrentando, fuja do nosso controle. Sabe por que tudo fugiu do controle dos discípulos? Por causa do medo. Porque se há confiança, o barco poderia virar. Que eles iam pensar, a gente vai boiar. Vamos ficar boiando na água. Mas o medo entrou. Então o medo, ele também faz com que nós perdemos o controle da situação. O medo, ele ofusca a tua visão. O visão do sobrenatural, o medo tira. E ele coloca limitações. Eu não saio do barco, porque se eu sair eu posso morrer. Mas foi o mestre, é Jesus que está andando sobre as águas. Mas eu não saio do barco, tudo bem, é uma opção tua. Mas você nunca vai viver o sobrenatural sobre a tua vida. Em nome de Jesus, nós vamos perder o medo, amém? O medo gera insegurança e nos faz acovardar mediante as circunstâncias. Vamos abrir em 2 Timóteo 2,7. Que diz assim, Deus não nos deu um espírito de covardia. Repita comigo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Amém? Mas de amor e moderação. Então, primeiro, toma posse dessa palavra. Não é o espírito de covardia que está sobre a tua vida. Quando nós aceitamos Jesus, o que habita em nós é um espírito de amor e moderação. Amém? Quantos aqui tomam posse? Em nome de Jesus. O segundo, a segunda opção que te faz ficar preso no barco e não viver o sobrenatural é a incredulidade. A incredulidade, ela é a chave que te prende no natural. Foi pela incredulidade que os discípulos, que Mateus escreveu, que Pedro pisou sobre as águas, mas ele não pisou, porque ele foi incrédulo. Eu vejo muitos pregadores, nada contra, dizendo, a incredulidade de Pedro fez com que ele afundasse. Tudo bem, bonitão, mas ele caminhou sobre as águas. Quem mais caminhou ali? Mas ninguém. Então as pessoas podem te taxar de covarde, de incrédulo, sim, mas creia, para que você possa viver o sobrenatural. A incredulidade, ela é uma barreira que nos impede de avançar sobre o impossível. Seria tão bonito pegar, o Evangelho de Mateus e está escrito ali, e todos os 12 creram na palavra do mestre e caminharam sobre as águas. Mas a incredulidade não permitiu. A incredulidade que assola o teu coração não permite você viver o sobrenatural. A incredulidade sempre foca, pode aplaudir o Senhor, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A incredulidade sempre foca nas impossibilidades, nos obstáculos. Pedro, ele perde o foco quando olha para a tempestade. E o que acontece? Ele afunda. Ele afunda. Você acha mesmo que Jesus, o nosso Senhor, aquele que se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você, se fez maldito, como uma ovelha muda, foi para o matadouro, para que possamos hoje declarar que somos livres? Você acha que esse Jesus iria te chamar para sair do barco que te prende, o barco do natural, te chamar para o sobrenatural para te deixar afundar? É claro que não. Tanto que não, que Pedro, quando afunda, perde o foco, olha a dificuldade. Jesus faz o quê? A Bíblia diz que ele estende as mãos, tira Pedro do mar, levanta Pedro e ele fala para Pedro assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque duvida daquilo que Jesus pode fazer por você.
Porque duvidas que aquele que entregou, que se fez maldito por você, pode restaurar os teus sonhos, pode curar a tua enfermidade, pode levar vida para o teu casamento, pode restaurar tudo que está destruído. Porque duvidaste, homem de pequena fé. O Senhor hoje chama a igreja para sair do lugar da incredulidade, em nome de Jesus. O terceiro ponto que faz com que a igreja, a noiva do Senhor, fique presa no barco. Diga comigo assim, o comodismo. O comodismo é terrível, gente. O comodismo, ele parece ser bom. Ele parece ser a melhor opção. Porque é cômodo. Mas nós precisamos entender que os 12 que estavam sobre aquele barco, eles pensaram, não, é melhor aqui no barco. E o barco está lá, ó. E o vento soprava, sacudia o barco para um lado, para o outro. E mesmo assim, eles preferiam permanecer dentro do barco. Sabe o que é isso? Comodismo. Apóstolo, eu não abro a minha célula não, porque eu não prego igual a pastora Aline, a minha líder. Glória a Deus, minha filha, que você não prega igual ela. Glória a Deus. Porque senão eu ia te raptar lá para minha casa também. Apóstolo, eu não vou pregar porque eu não tenho, a oratória boa como do pastor Márcio Anderson. Glória a Deus por isso, porque vai ser no teu jeito. Porque Deus usa quem Ele quer, não há limitação para Deus entrar e agir e mudar. Um Deus que faz coxo andar, que faz cego enxergar. Um Deus que liberta endemoniados, cativos, que cura os enfermos. Esse Deus pode tudo. Eu não posso limitar o comodismo, não pode limitar o sobrenatural que Deus preparou para mim. Em nome de Jesus. Então, eu quero que você hoje medite e comece a dizer, Senhor, eu desejo sair do barco. Eu desejo ter ousadia. Eu preciso dessa ousadia. Você vai pedir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Viver o sobrenatural é sair da zona de conforto. Vou precisar buscar mais. Eu vou precisar orar mais. Claro, vou precisar jejuar mais. Sim, quem muito é dado, muito é cobrado. Eu vou precisar me entregar mais. Eu vou precisar renunciar mais. Sim, mas isso vai me trazer benefícios que a pessoa que está presa no natural jamais vai ter, jamais vai viver, jamais vai experimentar. Então, se você quer, se é cômodo ficar no natural, é com você, mas você vai viver preso, limitado a isso. Eu decido viver o sobrenatural de Deus. Quantos aqui decidem? Em nome de Jesus. Então, pare de conformar com o natural nesta noite. Creia, você nasceu para viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Porque o Senhor, Ele pode permitir sim, mas se você buscar, se você decidir. Porque o teu líder, o teu pastor, líder de célula, não vai fazer aquilo que você pode fazer. O nome já diz, oração, É a gente orar e ter ação. Mas também eu quero falar de 3 coisas. Oi, meu amor, ele quer subir no altar? Eu quero falar também de 3 coisas que vai levar você a pisar no sobrenatural. Quem aqui deseja que essa palavra seja compartilhada? Porque nós falamos de coisas que te paralisam, mas eu quero te dar aqui 3 dicas que está nessa palavra de Mateus 14, do 22 ao 32, que vai te ensinar também a viver, a pisar no sobrenatural. Então diga para o teu irmão assim, primeiro, a atitude. Primeiro é a atitude. Gente, vamos parar para analisar. Eu estava sentada ali, estava passando um filme assim, uma imagem. Eu fiz igual o Lielson. O Lielson, ele é uma bênção pregando. Gente, a forma que ele ensina assim, a gente viaja na Bíblia, E eu falei, deixa eu imaginar aqui o Lielson pregando esse versículo. E aí eu mergulhei. E aí eu me coloquei diante daquela situação dos 2. E sabe o que eu consegui visualizar, pastor Vinícius?
que todos os discípulos que estavam sobre aquele barco viveu a mesma circunstância, a mesma dificuldade. Foi a mesma tempestade para todos eles. O barco sacudia para a direita, sacudia para todos para a direita. Sacudia para a esquerda, eu fiz o contrário aqui, né? Mas está na bênção. Sacudia para a esquerda, sacudia para todos na esquerda. Então todos estavam vivendo a mesma circunstância naquele momento. Não é isso, gente? Todos. Mas a atitude de um fez o sobrenatural acontecer. Vamos aplaudir ao Senhor? Atitude. A tua atitude vai fazer você andar sobre as águas, sobre o mar de dificuldades. A sua atitude, o seu posicionamento, a tua linguagem, o teu comportamento, a tua decisão diante das circunstâncias. Você tem duas opções. Ou você vai ficar paralisado, escutando sempre as pessoas contando o milagre, ou você vai viver o teu milagre. É bom, não é? É maravilhoso quando a gente escuta assim, ó. Deus fez um milagre, eu quero testemunhar o milagre que Jesus fez na minha vida. Glória a Deus por isso. Mas melhor ainda do que ouvir o milagre é viver o milagre. Melhor do que ouvir o sobrenatural é viver o sobrenatural. Eu amo ouvir milagres, eu amo ouvir testemunho, mas a minha fé, o meu interior é muito mais edificado quando eu estou vivendo a minha experiência com o Senhor, quando eu rasgo o natural e mergulho no sobrenatural, porque eu sei que eu sou totalmente dependente dEle, somente dEle e mais ninguém. No barco estavam os 12, não é isso? Mas apenas um andou sobre as águas. Você tem duas escolhas nessa noite: viver como telespectador do milagre alheio ou ser o provocador de milagres do sobrenatural sobre a tua vida. É a opção que você tem nessa noite. Então decida viver o sobrenatural, porque através do sobrenatural nós alcançamos o coração do Senhor. Nós conseguimos ter esse acesso à sala do trono. O Senhor sonda o nosso interior, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações, dos nossos medos. Não precisa ter medo. Não precisa deixar a incredulidade entrar, o comodismo ficar. Tira isso da tua vida. Tira o comodismo, lança fora a incredulidade, o medo hoje. E tenha uma atitude diferenciada como Pedro. Ele teve a atitude de crer por apenas um motivo. Diga assim: renunciou ao medo. Ele teve atitude porque ele renunciou ao medo dele. Ele renunciou àquilo que poderia levar ele à morte. O problema é que muitos aqui têm medo. Não confia. Confia no emprego, confia no dinheiro que ganha. Confia no marido, confia na esposa, confia nos filhos, mas não confia em Jesus. Mesmo sabendo que Ele é o único que não vai falhar com você. É claro, gente, eu não estou dizendo aqui que esposa não deve confiar no marido ou vice-versa, de forma alguma. Tá? Eu estou querendo dizer que muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança em pessoas, em objetos, e nós esquecemos do primordial que é Jesus. Amém? Então nós precisamos sim ter atitudes, porque a atitude vai fazer com que você pise sobre as águas, um mar de dificuldade. Diga assim, ó, ousadia. Não, fala mais forte, gente. Pedro foi ousado e quebrou as barreiras da incredulidade. O mestre, quando diz assim, ó, não temas, sou eu, Senhor. E Pedro diz a ele, se é tu, Senhor, me faça andar sobre as águas, me faça ter contigo. Ali ele quebrou toda a barreira da incredulidade, porque ele tinha uma certeza, pastor Ana, que se fosse Jesus mesmo, ele jamais se afundaria. E ele só afundou, porque nós não podemos ter duas visões. Ou nós temos a visão do reino de Deus, ou nós temos a visão da carnalidade, de um mundo passageiro que vai nos levar para a condenação eterna. Não existe dois céus.
Vai ter o céu daquele que ora, daquele que tem comunhão, daquele que renuncia, que vive em santidade. Mas vai ter um céu também inferior, que vai levar, sabe, aqueles que não têm compromisso, aqueles que não são fiéis com dízimo e primícia, oferta. Vai levar também aqueles que gostam de falar mal de liderança, mas estão no culto. Não existe dois céus. Não existe dois pesos, não existe duas medidas. Então nós precisamos ter atitude e nós precisamos ter ousadia para viver o sobrenatural de Deus. Todas as pessoas que vivem o sobrenatural de Deus foram ousadas. Todas na Bíblia. Todas. Daniel foi ousado. Ele preferiu ser lançado nas covas dos leões ao se render, a adorar um falso Deus, a homens. Pedro declarou com ousadia: Senhor, eu quero. Senhor, me faça ter contigo. Davi, ele teve ousadia que um exército de Israel não teve. Davi teve a ousadia que o teu líder não teve, o rei Saul. Ousadia de enfrentar um gigante que estava envergonhando, que estava, rebaixando o exército de Israel. E mesmo com toda a humilhação, todo um exército se acovardou, mas Davi foi ousado. E o nome dele foi escrito, porque ele foi ousado. Um homem pequenino, pastor de ovelhas, matou um gigante. Diga, o segredo é ousadia. Elias, com sua ousadia, orou e ficou sem chover 3 anos e meio sobre a terra. Imagina um profeta declarar sobre a terra, como a pastora Aline hoje declarou, marchando aqui sobre Figueiras. Senhor, Nova Iguaçu, Forte, Miguel Couto, Xangri-Lá, em nome de Jesus nós repreendemos violência, nós repreendemos morte, corrupção. Vai ser do Senhor, vai ser do Senhor. Quando o profeta libera a palavra, o céu se move ao nosso favor. Então pare de liberar a palavra de morte, de incredulidade. Seja ousado e libere palavra de vida. Porque nós servimos um Deus que Ele é especialista em causas impossíveis. Mesmo que diante dos teus olhos a tempestade está te aterrorizando. Mesmo que a tempestade parece que vai afundar o teu barco e você vai morrer. Eu quero te dizer, o Senhor está lá. E nem que for para caminhar sobre as águas, para te tirar do mar de dificuldade. Se for necessário, Ele caminha de novo. Se for necessário, Ele aparece como um fantasma em meio à tua dificuldade e fala assim: ei, sabe o que está faltando? Ousadia. Ousadia. Porque muitas das vezes nós pregamos num Deus que tudo pode, e um Cristo que tem poder e autoridade sobre toda a terra e céu, mas quando o Senhor nos coloca à prova, ficamos acovardados, com medo, retrocedemos, não cremos, e não queremos sair da zona de conforto porque é cômodo, mas hoje o Senhor vai te sacudir, igreja, noiva do Senhor. Hoje Ele te remove da zona de conforto para que você possa visualizar, pisar, sentir, viver o sobrenatural dEle sobre a tua vida. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Elias orou, fogo desceu do céu. Que ousadia! Quantas vezes eu vou para um velório e eu oro, pastora Ana sabe disso, pastora Ana ora junto comigo, que eu gosto de andar com pessoas assim, louca por Jesus, que crê em milagres, que crê em sinais e maravilhas, porque eu creio. E ali eu oro e eu peço, Senhor, se for da tua vontade, ressuscita. Eu clamo porque, gente, eu já falei isso, eu não sei qual vai ser a minha reação, se eu vou correr igual todo mundo. Sabe, eu não sei, mas eu oro e eu creio que, o falecido ou a falecida vai levantar. Eu creio que qualquer hora vai acontecer. E não é pela minha oração, não, porque eu sei que Deus honra a boca do profeta e eu tenho vivido isso. Nós vivemos isso essa manhã através de uma palavra que foi ministrada. O Senhor ministrou sobre a minha vida e ministrou sobre a vida do governo. E a igreja que está na edificação será ministrada através dessa palavra abençoada que foi ministrada hoje.
Porque Deus fala, Deus usa pessoas para acender a veia ousada que está em você. Amém? Em nome de Jesus. Vamos, Josué 1:9. Josué 1:9. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei, seja forte e... Diga para o teu irmão, seja forte, corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Por onde quer que você andar, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, o Senhor está com você. Não tenha medo, seja forte, seja ousado na presença do Senhor. Meu Deus, meu Pai. Já ia falar, eis que vejo um anjo de branco de onça. Tomei um susto, estou falando com a Fábia ali. Meu Deus, um anjo de onça. Olha como que Deus fez o sobrenatural. Logo eu que gosto tanto de onça. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra, porque o Senhor já te garante que Ele vai estar contigo. Ele não vai te abandonar. Não é a dificuldade que você está vivendo, financeira, no casamento, com uma enfermidade, dificuldade de consolidar, sabe, dificuldade de dar célula. Não é essa limitação que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é a tua covardia, é o teu comodismo. Porque o Senhor conhece as tuas lutas melhor do que você, mas Ele está dizendo, ei, estou aqui. Por que tirastes? Por que removeste a palavra do Senhor que diz, porque o Senhor, nosso Deus, estará conosco por onde queres que andarmos. Deus estará conosco. Amém? E nós vamos tomar posse dessa palavra. Terceiro, a fé. Diga fé. Gente, o que dizer de uma palavra tão pequena e tão intensa? O que dizer de uma palavra que nos tira do natural e nos lança no sobrenatural? É através da fé. É através da fé que eu consigo visualizar coisas que ainda não foram manifestadas no reino físico. É através da fé. Está te faltando fé? Você vai pedir ao Senhor esta noite, amém? A fé te leva a viver o sobrenatural. A fé te leva a enxergar o impossível e o improvável que você está vivendo atualmente. A fé, ela te faz andar sobre os teus problemas, sobre as suas dificuldades. A fé chama coisas que não existem à existência. A fé é para isso. Eu creio. Será que você crê mesmo? Será que você tem fé mesmo que o Senhor pode fazer? Pode mudar a tua história? Pode te curar? Pode te libertar do vício? Pode te libertar de uma mente pornográfica? Será que você crê mesmo que o Senhor pode te libertar da fofoca, da maledicência? Será que você acha mesmo, você tem fé que o Senhor pode te libertar de toda a carnalidade, da ira, da inveja, que consome o teu coração todos os dias, do medo? Será que você crê mesmo? Pois eu quero te dizer, você vai clamar pela fé. Senhor, eu preciso ter fé. Essa semente será lançada sobre o teu coração. Vou te dar outra oportunidade. A semente da fé será lançada hoje sobre o teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Para andar no sobrenatural, o foco precisa ser Jesus. E isso é provado através da palavra de Mateus 14. Por quê? Porque Pedro conseguiu caminhar sobre as águas até o momento que o foco saiu de Jesus. Quando a visão de Pedro saiu daquele que poderia salvar, daquele que poderia continuar agindo no sobrenatural sobre a vida dele, e ele começa a olhar o quê? A tempestade, o vento contrário, o barco balançando, as ondas levando, chacoalhando ele afunda.
Quando nós perdemos a fé em Jesus Cristo e olhamos as dificuldades, nós afundamos no mar de dificuldade. Nós afogamos, nós ficamos presos, nós morremos aos poucos, nós deixamos de orar, nós deixamos de crer, nós deixamos de profetizar. Mas hoje o Senhor vai fazer o sobrenatural. Amém? Até Pedro afundou quando deixou de olhar para Jesus. Vamos abrir em Hebreus 12, 2. Nós precisamos tomar posse. A fé em Cristo é a chave para entrar no sobrenatural. É a força que te leva a vencer o medo. É a fé em Jesus. Como eu devo romper após a incredulidade e sair do comodismo? Tendo atitude, tendo ousadia, tendo fé. E isso vai te remover do medo, da incredulidade, do comodismo, sim. Porque a fé move montanhas, amém? A fé, muitas das vezes, é arriscar e se lançar e crer de todo o coração. Nós precisamos nos lançar, acreditar. João 11, 40 diz assim: disse-lhe Jesus, não é dito que se creres verá a glória? A palavra é clara. Se a igreja tiver fé e crer, nós veremos, viveremos, sentiremos a glória de Deus em nosso meio, em meio à noiva. Mas nós precisamos crer, é um princípio. Aonde habita a incredulidade é reino dividido. Mas o Senhor vai renovar a tua fé, a tua esperança hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar todos os 12 aqui à frente. Todo o governo de 12 que está aqui, eu gostaria que fizesse aqui um paredão. Eu gostaria, Gê, coloca Marcos 16, 17. E eu gostaria de dizer para toda a igreja do Senhor que Jesus usou naquele momento, a igreja está comigo, amém? Jesus usou naquele momento Pedro para ser modelo de ousadia, de atitude, de fé. E o Senhor hoje vai usar os pastores que estão aqui na frente para ministrar sobre a tua vida. Um espírito de ousadia, de atitude, e que a semente da fé venha a ser lançada sobre o teu coração. Porque assim como Jesus usou Pedro naquelas circunstâncias para mostrar toda a equipe, todos os outros irmãos, que a ousadia, a fé, a esperança em Cristo faz a diferença, hoje o Senhor vai fazer isso através dos pastores. Amém? Em Marcos 16, 17 e 18 diz assim: os sinais seguiriam os que... Está todo mundo com fome aqui? Seguiriam os que? Os que creem. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará nenhum dano. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados, libertos, restaurados, vivificados através da ousadia que temos em Cristo Jesus. Não é a apóstola que está falando que os pastores e os 12 que estão aqui na frente vão te curar. É a palavra que Jesus liberou de ousadia para as nossas vidas. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem um veneno mortal, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados, sarados. É esse Deus que nós servimos. E hoje, como igreja do Senhor, nós vamos clamar por cura. Chore, canta, labachuri, anda, labaxere, canta, labas.
Chorando aralabaxere, canta aralabaxurianda aralabás. Senhor, nós sabemos que independente da tempestade, o Senhor está no controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas e nós confiamos em Ti. Confiamos, Senhor, na Tua palavra. Confiamos, Senhor, na Tua ousadia, no Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Que as circunstâncias não venham ser maior do que a Tua glória em nós. Que as dificuldades não venham ser, Senhor, maiores do que a nossa fé em Ti, na Tua palavra, na Tua presença. Ah, Senhor, que as circunstâncias não venham impedir que a Tua igreja, a Tua noiva viva o sobrenatural. E hoje eu profetizo sobre cada lar aqui representado, sobre cada lar representado que irá ouvir essa ministração. Viva o sobrenatural, caminhe sobre as dificuldades, porque o Senhor é contigo e não há por que temer. Homem de pequena fé, se tem te faltado fé, peça ao Senhor e Ele te dará. Peça ao Senhor. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, em meio à dificuldade, nós rendemos em adoração. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade e amor e pela